Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como montar uma carteira de criptomoedas com apenas R$ 1.000, onde vocês vão alocar e começar a criar o seu portfólio. Se vocês ainda não têm criptomoedas ou se vocês querem começar neste universo de criptomoedas, então eu vou apresentar primeiramente perfis que você deve ter de investidor e analisar se este é o perfil de investidor seu ou não, entender toda a mecânica de volatilidade das criptomoedas, e eu trouxe 3 tipos de carteira: para um perfil mais conservador, para um perfil mediano e para um perfil arrojado, onde você vai comprar altcoins que podem performar muito, mas elas têm um risco maior, e aí é a questão do risco-retorno. Então tudo isso eu apresento aqui nesse vídeo, mostrando a minha tela ponto por ponto, onde vocês vão aprender a fazer toda a composição de carteira de criptoativos. E aí explico criptomoeda por criptomoeda. Mas antes, galera, eu peço que vocês já deixem o like aqui neste vídeo aqui dentro da Block Trends, se inscrevam aqui na Block Trends se você ainda não é inscrito, e nós temos também uma plataforma Pro, onde nós explicamos como montar sua carteira, nós colocamos passo a passo para você entender o que é o Bitcoin, o que é Ethereum. Vocês podem também entrar dentro da nossa plataforma, e nós temos o nosso patrocinador, que é a Bybit. Você pode comprar suas criptomoedas dentro da Bybit. Bom, o primeiro ponto que você deve entender quando faz uma composição de carteira é o seguinte: qual o prazo que você pode levar para estes seus investimentos. Se você tem uma visão de curto prazo, pode ser ruim para você ter investimentos em criptomoedas. Então a visão tem que ser de médio a longo prazo. Em 2 anos, por exemplo, se você pegar um bom ciclo do Bitcoin, um bom ciclo da Ethereum, você pode ter ganhos expressivos dentro do universo das criptomoedas. E estes ganhos normalmente são em dólar. Então você acaba multiplicando estes seus ganhos de forma dolarizada. Se você pega uma visão de mais longo prazo, o acúmulo de Bitcoin, Ethereum e algumas criptomoedas pode levar à sua independência financeira. E aqui eu coloco o long term holder contra o short term holder, que é o seguinte: o investidor de curto prazo ele acaba sempre perdendo para o investidor de longo prazo dentro do universo das criptomoedas. Isso já foi visto em diversos ciclos. E a tendência do Bitcoin e das criptomoedas é sempre subir. Algumas criptomoedas têm maior risco, mas o Bitcoin, hoje, ele é o ativo mais seguro deste mercado de criptomoedas, e a tendência dele é atingir ou a capitalização do ouro, hoje que está por volta ali de 14 trilhões, ou atingir 70% ou 50% da capitalização do ouro. Neste sentido, o Bitcoin já faria 5, 6 ou talvez 10, 15 vezes se nós tivermos um aumento de liquidez dentro do mercado. Então este ponto é interessante: o seguinte: se você quer comprar suas criptomoedas, já tenha uma visão de longo prazo. E aqui eu trago o perfil do investidor, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Entender o seu perfil de investidor, se você já investe talvez em títulos públicos, renda fixa, renda variável, como a própria B3, então neste modelo você deve entender aqui o seu perfil. Você vai começar com R$ 1.000, mas você pode fazer mais aportes ao longo do caminho, ou você vai aportando mensalmente, fazendo aquele DCA. Essa estratégia de DCA é chamada quando você vai aportando todo mês e comprando Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. E aí você consegue aumentar esse seu portfólio e também os seus ganhos. Então algo que eu já indico é o seguinte: ver o seu portfólio em dólar. À medida que eu comecei a olhar o meu portfólio totalmente dolarizado, eu comecei a perceber que às vezes eu estava ganhando um investimento, talvez na B3 ou na renda fixa, mas em dólar eu estava perdendo. Então esta visibilidade, você tem que ter seu portfólio em dólar. Só este ponto já vai mudar a sua mentalidade de investidor. E aqui eu criei 3 carteiras com $200.
Então, é um pouquinho a mais do que R$1.000, R$1.200, vamos dizer assim, que vocês poderiam colocar em $200. Vamos fechar ali em $200. Ah, Vinícius, mas eu preciso ter estes R$1.000? Eu não posso investir R$200 todo mês? Pode. Você pode fazer este aporte mensal e ir diversificando a sua carteira com o tempo. Também você pode fazer isso. Isso é uma estratégia bem bacana também de utilizar. Então, no perfil conservador, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 80% em Bitcoin e 20% em dólar, o SDT, que é o dólar sintético. Então, $160 voltados para o Bitcoin e $40 em caixa. Se o Bitcoin começar a cair, você vem e aporta esse caixa. Então você sempre vai ter o caixa para aportar lá. Você pode, caiu 10% o Bitcoin. Vai ter este movimento de volatilidade. Se você não está ainda dentro do mercado de criptomoedas, você não entende essa questão de volatilidade. O Bitcoin ainda é o ativo menos volátil do nosso mercado. As altcoins, elas são muito mais voláteis do que o Bitcoin. Isso que eu trago este perfil conservador. Muitas vezes esse perfil conservador, somente com aporte, ele vai bater a maioria dos investimentos do mercado, a maioria das carteiras, inclusive talvez esse perfil mediano e este perfil arriscado. Claro, se você pegar um ciclo melhor das altcoins, as altcoins é 2, 3, 4 vezes, tem criptomoeda fazendo 10 vezes aí. Então isso também é bastante comum em um ciclo extremamente de alta e extremamente de liquidez dentro do mercado de criptomoedas. Então esta carteira está $160 em Bitcoin e $40 em USDT. O que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui dentro da Bybit, vir em trade, spot trade e fazer o seguinte, vir adicionar fundos e colocar com Pix o seu capital e você vai vir aqui, $160 e você vai comprar somente o Bitcoin. Então você compra o Bitcoin, deixa mais $40 em caixa e à medida que o Bitcoin volatilizar, você vai comprando mais Bitcoin. Esta é a estratégia do perfil conservador. Já um perfil mediano, ele tem alguns outros pontos, que é o seguinte: 50% em Bitcoin, 15% em Ethereum, 15% em Solana e 20% em caixa. Então este perfil, ele já é um perfil mediano, mas ele coloca as 3 principais criptomoedas do mercado: Ethereum, Solana e Bitcoin. A tendência dessas 3 criptomoedas é sempre de alta, galera. Então se você comprar em bons momentos, a tendência é eles valorizarem. Nós estamos vendo recém a criação dos ETFs dentro dos Estados Unidos. O Bitcoin começou a ter ETF nos Estados Unidos em janeiro. O Ethereum começou no mês passado a ter os ETFs e nós poderemos ver o ETF de Solana. Então são 3 ETFs que podem figurar dentro do mercado, onde vai trazer BlackRock, Fidelity, Grayscale, todos estes grandes investidores, e isso a tendência é continuar valorizando. Então eu coloquei aqui as carteiras, o perfil conservador, vou aumentar aqui, onde você adicionaria $200 e ficaria 80% em Bitcoin e 80% em USDT. Tem o perfil mediano, que é este perfil que eu fiz agora para vocês, onde você vai ficar 50% em Bitcoin, 20% em caixa, 15% em Solana, 15% em Ethereum. Vocês podem adicionar, então, $100 na Bybit em Bitcoin. Vocês vão vir aqui, vão adicionar Solana /USDT, vão colocar $30. Você consegue comprar Solana e você vai vir em Ethereum, ETH /USDT e vai colocar $30 também. O resto você vai manter em caixa. À medida que essas criptomoedas vão caindo, você vai aportando. Se o perfil continuar subindo, você vai deixando lá, deixando sempre o caixa, porque o mercado é volátil realmente. Então teremos momentos, como nós tivemos na última segunda-feira, que todas as criptomoedas caíram 20%. Então foi um bom momento para compra.
E agora nós estamos em um momento de acumulação do mercado. Então, você vai acumulando lá suas criptomoedas e a tendência é que à medida que a taxa de juros caia nos Estados Unidos, teremos uma migração de perfis de renda fixa para um perfil mais arrojado. Então, vai ter essa migração à medida que as taxas de juros dos Estados Unidos começarem a cair. Então, já temos duas carteiras montadas. A terceira é um perfil mais arriscado. O cara quer tomar mais risco no mercado. E aí tem a questão do risco-retorno. Se ele tomar mais risco, ele pode ter um retorno muito maior. Então, eu coloco 40% em Bitcoin, 20% em Ethereum, 20% em Solana, coloco 10% no setor de RWA e coloco 10% no setor de DePIN, que é render. Ó, e aqui finalizei a carteira. Então, vocês podem ver que em todos os perfis eu coloco Bitcoin. Bitcoin é o ativo master do nosso mercado, você tem que ter Bitcoin. Não faz sentido você criar uma carteira de criptomoedas sem ter Bitcoin. Ele vai continuar performando e no longo prazo ele vai continuar performando mais do que as altcoins, inclusive. Então, 20% em Solana e 20% em Ethereum. Ethereum são os dois ativos após o Bitcoin, então você tem que ter esses ativos, são os ativos com maior TVL do mercado, com maior número de endereços ativos. Então está tendo transações dentro destes protocolos, está tendo contratos inteligentes, estão tendo criação de projetos de ecossistema. Então você tem que perceber essas duas blockchains também, Ethereum e Solana. O setor de RWA é um setor que vem crescendo muito e o setor de DePIN é um setor que vem crescendo muito nos últimos tempos também. Então coloquei esses dois setores também para montar a carteira. Esta é a carteira conservadora, 80-20. Aqui é o perfil mais mediano, onde fica 50% em Bitcoin, 15% em Ethereum, 15% em Solana e 20% em USDT. E aqui é um perfil mais agressivo, um perfil mais arrojado, onde fica 40% em Bitcoin, 20% em Ethereum, 20% em Solana, 10% em render e 10% em Ondo. Você consegue comprar todos esses ativos dentro da Bybit. Então eu consigo vir aqui, ó, em render, ó, aqui eu tenho render /USDT, vou vir aqui, qual que é o valor, ó, dolarizado? Eu vou colocar 10 dólares e vou comprar. Ah, Vinícius, mas eu posso fazer uma carteira com 10 mil reais? Pode. Posso fazer uma carteira com 5 mil reais? Pode. Você vai utilizar o mesmo mecanismo. Você vai deixar sua carteira lá, mas é sempre importante você ter o aporte, porque o aporte ele reduz o seu risco. Então você vai aportando sempre o seu capital nessas criptomoedas, e principalmente criptomoedas que você acredita que vão perdurar para o longo prazo. Bitcoin, por exemplo, é uma criptomoeda que eu compro mensalmente. Todo mês eu estou lá aportando em Bitcoin. Solana, nos últimos movimentos, eu aportei mais em Solana do que Ethereum. Você também, à medida que você vai entendendo o mecanismo de criptomoedas, você vai entender, ó, é melhor aportar nesta criptomoeda neste momento. É melhor aportar nessa. Você vai entendendo o seu perfil e vai comprando. Ah, Vinícius, eu quero comprar Ondo Finance, que eu tenho que botar 10 dólares também, ó. Ondo /USDT, você vem e coloca 10 dólares. Se você quer colocar 10 mil, seriam 100 dólares daí. Então você colocaria 100 dólares em Ondo Finance. É o mesmo sentido que eu montei aqui. Então, nós temos aqui os três perfis montados. Perfil conservador, 80% em Bitcoin, 20% em USDT, 50% em Bitcoin, 15% Ethereum, 15% Solana, 20% em caixa. O perfil mediano, 40% em Bitcoin, 20% em Ethereum, 20% em Solana, 10% em RWA e 10% em DePIN no perfil arriscado. Aqui nós temos os três perfis. Ah, Vinícius, posso mudar algum ativo? Pode. Se você acredita mais em outro ativo de RWA ou de DePIN, ou talvez você acredite em uma criptomoeda de inteligência artificial, todos estes avaliativos nós fazemos dentro do BlockTrends Pro, inclusive com análises diárias. Todo dia tem uma análise lá sobre o Bitcoin, sobre as altcoins, o que está acontecendo no movimento de mercado. Nós temos também relatórios semanais, então eu falo sobre o setor de RWA. Esta semana
tem um relatório sobre o setor de DePIN e como este setor vem crescendo. Tudo isso tem lá dentro da Blocktrends Pro. E para vocês comprar suas criptomoedas, você pode comprar aqui dentro da Bybit. Este foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você quer ver mais vídeos no canal, se inscreva aqui dentro da Blocktrends. É isso aí, falou e abraço.